vamos abordar um pouco a competência da Justiça Militar Estadual, para que a gente tenha assim, um panorama, um conhecimento de alguns detalhes básicos para compreender o direito penal militar. Na Justiça Militar Estadual, a competência está prevista lá no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, e diz que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então, percebam que esta competência está sendo estabelecida em razão da pessoa militar estadual. Quem são os militares estaduais? Os PMs e os bombeiros militares. Então, é perceptível a diferença de competência da Justiça Militar da União para a Justiça Militar Estadual. Não é apenas em relação à esfera federal e estadual, é também o modo de compreender o crime militar federal, que é distinto de compreender o modo do crime militar estadual. Então, esse dispositivo aqui, ele também fala uma coisa interessante, que, claro, os crimes militares são os definidos em lei, que é o CPM, a lei é o CPM, e ele também fala que compete à Justiça Militar Estadual julgar, ações judiciais contra atos disciplinares. As transgressões disciplinares não estão no Código Penal Militar. Elas estão lá nos códigos disciplinares dos PMs e dos bombeiros, e isso é conteúdo para a disciplina de direito disciplinar militar. E esse dispositivo faz uma ressalva. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, certo? Então, aqui, quando há uma situação de crime doloso contra a vida, no âmbito estadual, vai para o tribunal do júri. Esse é o competente para julgar esse tipo de crime. Então, em regra, os civis cometem crimes militares contra as Forças Armadas, mas os civis, em regra, não cometem crimes militares estaduais, contra PMs e contra bombeiros e contra as instituições dos PMs e dos bombeiros. Então, em regra, o civil não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual. E quando um civil pratica um crime contra o PM, e o PM está de serviço, fardado, dentro de uma viatura, não comete crime militar dessa forma. É um crime comum. Tudo que ele praticar, a conduta vai ser visualizada, vai ser pensada lá para o Código Penal comum. Por exemplo, se o civil depredar uma viatura, furtar esta viatura, vai ser feito um termo circunstanciado lá na unidade militar, da PM, mas o civil vai responder por tudo na Justiça Comum. Lembrando que o STF decidiu lá no HC 112.936 do Rio de Janeiro que o desacato proferido quando aquele militar das Forças Armadas que estava exercendo GLO, ou seja, segurança pública, seria crime comum, certo? Mas que esse desacato contra o militar das Forças Armadas em área em função tipicamente militar federal é crime militar. E aqui fica mais fácil, porque o desacato cometido contra a PM e o bombeiro militar não faz diferença. Vai ser sempre ali um crime comum. Vai responder sempre na Justiça Comum. Por outro lado, se for o PM ou o bombeiro, ele que desacatar ou desobedecer um militar das Forças Armadas, não importa se é GLO, tá? Vai responder por crime militar, e foi isso que o STM disse aqui nesse RSE, que é esse número aqui grandinho para vocês anotarem. Então, outro exemplo que cai em prova, delegado de polícia civil, guarda municipal, se xingar, tiver ou de serviço ou de folga, xingar um policial militar, esse policial militar fazendo um policiamento ostensivo, ou não, ou de folga também. O que acontece? Crime comum, justiça comum. Agora, esse delegado da Polícia Civil que xingou um PM ou um guarda municipal, eles vão responder ali algum processo disciplinar sobre isso, porque requer-se desses profissionais uma compostura.
né? Então não tem prejuízo sobre um processo disciplinar, não. Responde a justiça comum e também responde um processo disciplinar na corporação deles. E qual é a exceção? Ah, professora, você disse que a regra... Pois é, quando eu digo que a regra é porque vai vir uma exceção. Qual é a exceção para um civil praticar um crime militar? Quando esse civil pratica o crime militar em coautoria com o PM ou com o bombeiro. Aí, se a conduta dele não puder ser individualizada como algo menor, uma participação menor, não puder ser individualizada dessa forma, se foi realmente uma coautoria naquele crime militar, ele vai responder por crime militar. Quem disse isso foi o STJ. Nesse conflito negativo de competência 207.210, julgado recentíssimo, em 2024. Nesse conflito de competência, era sobre um furto qualificado praticado pelo civil num estabelecimento militar em coautoria com o sargento da PM, foi decidido que a competência era do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Nesse caso que foi cometido lá naquela região. Então, o civil comete crime militar no âmbito estadual, nessa hipótese de coautoria com um PM ou com um bombeiro militar. Mas, em regra, ele não comete crime militar, ele não responde na justiça militar, em regra. Aí tem essa exceção. Vamos encerrar por aqui este bloco e no próximo bloco continuamos a nossa aula para compreender como funciona a competência para julgar os comandantes militares estaduais. Aqueles coronéis que são comandantes gerais de polícia militar ou corpo de bombeiro militar. Até lá!